Olá, alunos dos nonos anos, aqui é a professora Elisângela. Vamos dar sequência aí no conteúdo da apostila com mais uma videoaula. Lembrando vocês que essa aula são para os meus nonos anos e para o nono ano D da professora Aline, ok? Eu peço que vocês abram a apostila na página 13, onde nós vamos falar um pouquinho de Brasil hoje, né? Estamos falando do modernismo brasileiro, como esse movimento chegou aqui, que influências ele teve, né? A Semana de Arte Moderna de 22, que foi um movimento muito importante. Então, todos esses conteúdos nós já falamos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais de Brasil, ok? Então, acompanhe a leitura comigo na página 13. Depois de um período de efervescência na arte nacional, ocorrido na década de 1920, muitos artistas deram prosseguimento ao seu trabalho sem a preocupação de se alinhar rigorosamente a movimentos ou tendências. É o caso, por exemplo, de Alfredo Volpi, Cândido Portinari, Ismael Neri, Milton da Costa e Flávio de Carvalho. Observe nas duas obras desta página, por exemplo, como os artistas desenvolveram estilos próprios e bastante distintos entre si. Então, o que eles buscavam? Não ter, referência daqueles movimentos, daquelas tendências, né? Fazer coisas novas, coisas diferentes que representassem, o seu país. A primeira obra que vocês veem aqui é de Alfredo Volpi, intitulada Marinha com Sereia, tá? Então, é de uma coleção particular. O quadro abaixo é de Cândido Portinari, intitulado Retirantes, de 1944. Então, lembrando vocês quem eram os retirantes. Aquela população que sofria com a seca, né? E que saía de sua localidade para a cidade grande em busca de um emprego, de uma vida melhor. Então, foi assim que ele retratou esses retirantes, né? Observem bem a imagem, o que vocês veem, né? Em relação a esses retirantes. Então, dando sequência aí, vocês vão na página 14. Na página 14, nós temos uma pesquisa. Essa pesquisa, nós colocamos um pouquinho diferente, né? Nós remodelamos ela. Então, eu vou ler para vocês do modo que vai estar no link, tá bom? Porque aqui na apostila ela fala, faça em grupo, né? Pesquisa em grupo e vocês não têm essa... Neste momento de quarentena, a gente não pode estar fazendo esse tipo de atividade. Então, nós remodelamos essa pesquisa. Então, eu vou ler como está no link. Página 14, pesquisa. Os artistas Alfredo Volpi e Cândido Portinari desenvolveram estilos e temáticas próprias. Escolha um desses pintores, aquele com o qual mais se identificou, e realize uma pesquisa sobre a vida e a obra dele, dando ênfase à utilização das cores, das linhas, das texturas, das formas e dos volumes, assim como as temáticas e outros elementos da composição. Faça em uma folha separada com suas informações pessoais para ser entregue na escola. Um resumo das informações obtidas e também o porquê de ter escolhido esse artista. Então, vocês têm dois artistas, né? Cândido Portinari e Alfredo Volpi. Pesquisem sobre a vida de um deles, escolha um. Pesquise sobre a vida, sobre as obras, né? O que eles tentaram fazer em relação às cores, às linhas, às texturas, formas, volumes e tantas outras coisas. E depois escreva o porquê que você escolheu esse artista. Por quê? O que mais te chamou a atenção nele e fez você escolhê-lo, tá bom? Então, é essa atividade para ser feita. Dando sequência aí. A música brasileira se moderniza. Elementos tipicamente brasileiros também estão presentes na música. Outro grande expoente do modernismo nacional é o compositor carioca Heitor Villa-Lobos, 1887-1959. Então, como eu falei para vocês, o modernismo ele não chegou para influenciar apenas as artes visuais, né? Ele influenciou também a literatura, ele influenciou a música. Então, o modernismo, né, o movimento modernista, ele veio e influenciou várias coisas, né? Durante a Semana de Arte Moderna de 1922, as composições de Villa-Lobos foram marcantes na programação.
Contam que entrou no palco de casaca e chinelo, por causa de uma crise de ácido úrico que o impediu de usar sapatos. O público achou que aquilo era uma provocação. Villa-Lobos foi vaiado em alguns momentos. Então, né, está disponível, né, esse trechinho foi tirado aí de um site, Escola Britânica, tá? Então, aconteceu isso com ele, né? Ele, por causa de um problema, né, do ácido úrico, ele foi de casaca, né, ele foi vestido adequadamente, mas colocou chinelos. E como o modernismo, ele era um movimento revolucionário aí em tudo, acharam que aquilo era uma provocação da parte dele, não era, né? Era por esse motivo. E ele foi vaiado neste momento. Então, aqui vocês têm uma imagem dele, ok? Villa-Lobos mesclou gêneros e formas da música erudita europeia e diferentes tipos de timbre e materiais fortemente ligados à identidade musical brasileira, criando uma sonoridade própria. Também buscou motivações nas cantigas folclóricas e populares nacionais. Villa-Lobos inseriu uma fusão de processos de criação na música brasileira. Isso pode ser constatado em uma de suas composições mais populares, O Trenzinho do Carioca, que imita movimentos de uma locomotiva com instrumentos da orquestra sinfônica. Aí vamos ler esse trechinho aqui, ó. Entre os elementos que diferenciam um som de outro estão o timbre. Por exemplo, cada indivíduo tem um timbre de voz e cada instrumento musical tem um timbre que o define. A frequência, graves e agudos e a intensidade, forte e fraco. Tá? Isso vai ser importante para vocês realizarem a atividade que está aqui na página 15, tá? Essa atividade aqui, o espaço de diálogo, está no link também, tá? Então, vamos ver o que vocês têm que fazer. Eu vou ler como está no link, tá bom? Que a gente às vezes dá uma modificada, que às vezes pede em grupo, qualquer coisa a gente dá uma modificada. Espaço de diálogo. Ouça a versão de O Trenzinho do Caipira para a Orquestra Sinfônica, disponível em sites. Durante a apreciação dessa música, tente perceber individualmente os instrumentos de corda, de sopro e de percussão, bem como os sons mais agudos, graves e intermediários. Atente-se principalmente ao que a música lhe faz sentir, lembrar ou imaginar. Depois, responda na mesma folha da pesquisa o que você acha que essa música tem de brasileiro. Que aspectos musicais o compositor emprega para produzir esse resultado. Então, eu vou deixar para vocês um link aí para vocês acessarem e ouvir a música. E aí vocês vão tentar identificar quais instrumentos que foram utilizados para tocar essa música, né? Porque ele fez a música para ser tocado por uma orquestra. Então, quais instrumentos que foram utilizados, quais instrumentos de sopro, de percussão. Nessa música tem momentos mais agudos, mais graves, tem os intermediários. Então, vocês vão anotar tudo que vocês conseguirem captar dessa música, inclusive o que ela lhe faz sentir, tá bom? Então, é esse o objetivo da atividade. Agora eu vou estar lendo um texto para vocês que vai explicar o porquê que ele criou, né, essa música. Inspirada em quê? Na obra O Trenzinho do Caipira, uma oposição entre os elementos trenzinho e caipira, o Brasil estava passando por um processo de modernização no início do século XX. E, nesse título, percebe-se que o trem simboliza o avanço tecnológico, ao passo que o caipira representa o povo do interior brasileiro. Assim, Villa-Lobos chama a atenção para o paradoxo entre o moderno e o arcaico, ambos presentes na realidade do país naquela época. Então, vocês vão estar aí usando esse textinho que eu acabei de ler também para que vocês entendam melhor a música. Então, relate aí tudo que vocês entenderam, sentiram dessa música. A atividade, então, dessa semana são essas, né? A pesquisa e o espaço de diálogo. Façam com capricho. Lembrando vocês que as atividades agora serão entregues de 15 em 15 dias. Então, vocês vão estar entregando essa atividade, né? E a atividade da semana que vem, no dia 27 de julho. Mas é importante respeitar a data de entrega, porque a gente está encerrando
o bimestre, tá bom? Então, por hoje é só, um beijão para vocês. Tchau, tchau.